Existe uma pergunta que a maioria das pessoas nunca se faz. Não porque seja difícil, mas porque a resposta assusta demais. Quem você seria se ninguém estivesse olhando? Não o profissional que você tenta parecer nas reuniões. Não o filho dedicado que a família espera. Não a versão editada que você coloca nas redes. Quem você seria, de verdade, se não houvesse nenhum olhar sobre você? A maioria das pessoas hesita nessa pergunta. E essa hesitação diz tudo. Porque se você precisa de um segundo para responder, isso significa que existe uma distância, às vezes enorme, entre quem você é e quem você performa ser. E hoje, vamos falar sobre o que acontece quando você decide fechar essa distância. A aprovação externa é uma das drogas mais socialmente aceitas que existem. Ninguém te avisa sobre ela. Ninguém te diz que você vai se viciar. Pelo contrário, desde criança, o sistema inteiro foi construído para te recompensar quando você agrada aos outros. Você faz uma coisa boa, alguém sorri, você sente aquele calor no peito, o cérebro registra, funciona, repita, você tira uma nota alta, os adultos ficam orgulhosos, você sente que vale alguma coisa, o cérebro registra, funciona, repita. Com o tempo, você para de fazer coisas porque quer. Passa a fazê-las para colher esse sorriso, esse orgulho, esse olhar de aprovação. E aí começa o problema, porque agora sua autoestima não mora em você, ela mora nos outros. E o que mora nos outros pode ser retirado a qualquer momento. Pensa comigo, você já tomou uma decisão importante na sua vida com base no que os outros iam pensar? Já deixou de fazer algo que queria porque não sabia como seria recebido? Já mudou de opinião depois que percebeu que a sua era impopular? Se a resposta for sim para alguma dessas perguntas, e para a maioria das pessoas é sim para todas, então você entende o que estamos falando. Não é fraqueza, é condicionamento. É o resultado de anos sendo ensinado, de formas sutis e nem tão sutis, que sua aceitação depende do quanto você serve às expectativas alheias. O problema é que esse sistema tem um custo alto, muito alto, e a maioria das pessoas só vai perceber esse custo quando já tiver pago demais. Quando você vive para a aprovação externa, você vive para um alvo que se move o tempo todo, porque as expectativas dos outros mudam. O que agradava ontem pode não agradar amanhã. O que funciona com uma pessoa falha com outra, e você fica numa corrida sem linha de chegada, sempre ajustando, sempre moldando, sempre tentando ser suficiente para alguém que nem sabe o quanto você está se esforçando. Mas o custo mais profundo não é o cansaço. É o que acontece com a sua identidade ao longo do tempo. Cada vez que você engole o que pensa para não desagradar, uma pequena parte de você se cala. Cada vez que você age contra o que acredita para manter a paz, uma pequena parte de você se apaga. Cada vez que você escolhe a versão aceitável no lugar da versão real, você se distancia um passo mais de si mesmo. E esses passos somam, silenciosamente, até o dia em que você olha para dentro e percebe que não sabe mais muito bem quem você é. Isso tem um nome. Em psicologia se chama de self-perdido, quando a persona que você construiu para o mundo externo começa a sobrepor a sua identidade genuína. Você não sabe mais o que pensa de verdade, o que quer de verdade, o que sente de verdade, porque durante anos você deixou o ambiente externo responder por você. Existe um paradoxo cruel nisso tudo. Quanto mais você busca ser aceito pelos outros, menos você se conhece. E quanto menos você se conhece, mais você precisa da aprovação externa para se sentir real. É um ciclo que se alimenta. A pergunta não é se você está nesse ciclo. A pergunta é o quanto fundo você entrou. Aqui está algo que muita gente não quer ouvir. Quando você esconde quem é para ser aceito, a aceitação que recebe não é sua. É do personagem. Pensa nisso por um segundo. Toda vez que as pessoas te elogiam pela versão editada de você, pela versão que cumpre expectativas, pela versão que nunca discorda, nunca incomoda, nunca expõe o que realmente pensa, elas estão elogiando uma máscara. E você sabe disso. Em algum lugar lá dentro você sabe.
Por isso que mesmo no meio das pessoas, mesmo recebendo carinho e reconhecimento, você às vezes sente uma solidão inexplicável, porque pertencer sem se mostrar não é pertencer, é se esconder num lugar movimentado. A aprovação que você busca, essa que você sacrificou tanto para conseguir, ela não preenche nada, porque ela não foi dada para você, foi dada para a performance que você ensaiou. E tem outro lado dessa equação que é ainda mais desconcertante. As pessoas raramente estão pensando em você da forma que você imagina. A maioria das pessoas está tão ocupada gerenciando a própria imagem, se preocupando com o que os outros pensam delas, que sobra pouco espaço para um julgamento profundo sobre você. Você está vivendo como réu num tribunal onde os juízes estão dormindo. O julgamento que mais te aprisionou nunca foi deles. Foi sempre o seu. Agora vem a parte que poucos falam com honestidade. Parar de buscar aprovação não é um momento de iluminação. Não é uma manhã em que você acorda diferente. É um processo. E tem fases. A primeira fase é o desconforto. Quando você começa a se posicionar de verdade, quando você para de concordar só por concordar, quando você começa a dizer não para coisas que antes dizia sim por obrigação, as pessoas ao redor não vão receber bem. Não todas. Algumas vão achar que você mudou. Algumas vão sentir que perderam o controle que tinham sobre você. Algumas vão chamar isso de arrogância, de frieza, de falta de consideração. E isso vai doer, porque parte de você ainda se importa com o que elas pensam. Mas aqui está o que observo em quem passa por essa transição. O desconforto dessa fase é proporcional ao quanto você estava se traindo antes. Quanto mais você estava dobrado para o mundo externo, maior o estranhamento quando você começa a se endireitar. A segunda fase é o silêncio. Quando você para de precisar preencher cada conversa com desempenho, quando você para de explicar suas escolhas para todo mundo, quando você para de justificar por que é do jeito que é, surge um silêncio interno diferente, não vazio, quietude. É o silêncio de quem parou de correr numa direção que nunca foi a sua. A terceira fase, e essa é a mais transformadora, é o autoconhecimento real. Quando o barulho externo diminui, você começa a ouvir coisas que sempre estiveram lá, mas foram abafadas. Preferências genuínas, limites reais, desejos que você nem sabia que tinha, porque nunca se permitiu consultá-los. Você começa a descobrir quem você é quando ninguém está definindo isso por você. E aí acontece algo que parece contraditório. Você passa a se relacionar melhor com as pessoas, não porque você virou mais agradável no sentido superficial, mas porque as relações que ficam passam a ser reais, baseadas em quem você é, não em quem você fingia ser. Relações construídas sobre verdade sustentam peso. Relações construídas sobre performance desmoronam na primeira tensão real. Tem uma distinção que precisa ser feita aqui. Uma distinção que a maioria das conversas sobre esse tema ignora. Parar de buscar aprovação não significa não se importar com ninguém. Não significa viver em isolamento ou tratar o mundo com indiferença. Não é uma licença para ser insensível ou desconsiderar o impacto das suas ações nos outros. É uma diferença de estrutura. Uma diferença de onde você começa. Quem vive pela aprovação começa de fora para dentro. Olha para o mundo externo, lê o ambiente, calibra quem deve ser para ser aceito e depois tenta encaixar alguma versão de si mesmo nesse molde. Quem vive a partir de si mesmo começa de dentro para fora. Sabe quem é, sabe o que valoriza, sabe onde está disposto a ceder e onde não está. E então se relaciona com o mundo a partir desse centro. Não é ausência de consideração pelo outro. É clareza de presença sobre si mesmo. E essa clareza muda tudo. Muda como você toma decisões. Muda que pessoas você atrai. Muda o tipo de trabalho que aceita. Muda os relacionamentos que mantém e os que deixa ir. Muda a relação que você tem com o fracasso. Porque quando você não está performando para ninguém, errar deixa de ser vergonhoso e passa a ser informação.
A pergunta não é: como eu faço para não me importar com o que os outros pensam? Essa é a pergunta errada. Você vai continuar se importando. Isso é humano. A pergunta certa é: o que os outros pensam vai continuar governando minhas escolhas, ou vai ser apenas um dado que eu considero antes de decidir por mim mesmo? Então, como isso começa na prática? Não com um gesto dramático, com uma pergunta pequena repetida. Antes de qualquer decisão relevante, antes de aceitar um convite, antes de dar uma opinião, antes de escolher como vai reagir numa situação, pare um segundo e pergunte: estou fazendo isso porque quero ou porque tenho medo do que acontece se não fizer? Essa pergunta parece simples, mas ela começa a revelar um mapa de quantas das suas ações são genuínas e quantas são reativas ao olhar dos outros. Você vai se surpreender com a quantidade de vezes que a resposta honesta é: porque tenho medo. E tudo bem. O objetivo não é eliminar esse medo de uma vez. O objetivo é parar de deixar que ele decida sozinho. O segundo passo é começar a tolerar o desconforto de não ser entendido. Não procurado, não explicado. Tolerado. A um nível de maturidade emocional que só desenvolve quando você consegue existir, sem que todo mundo ao redor compreenda por que você é do jeito que é. Todo mundo não precisa entender. Todo mundo não precisa aprovar. Todo mundo não precisa continuar na sua vida quando você para de performar para eles. E o terceiro passo, talvez o mais importante, é começar a se perguntar o que você genuinamente pensa, sente e quer. Não o que deveria pensar. Não o que seria mais aceitável sentir. Não o que seria mais conveniente querer. O que você, a partir da sua experiência real, dos seus valores reais, da sua vida real, pensa, sente e quer. Porque quando você para de precisar que te entendam, começa a se entender. E quando você começa a se entender, tudo o que vem de fora, a aprovação, o reconhecimento, o pertencimento, esses chegam como bônus, não como condição de existência. Existe uma versão de você que nunca precisou de permissão para existir, que não construiu sua autoestima sobre a areia movediça da opinião alheia, que não acorda de manhã calibrando quem vai ser para ser aceito. Essa versão não está perdida. Ela ficou esperando enquanto você aprendia a sobreviver num mundo que te recompensava pela performance. A libertação da aprovação externa não acontece de uma vez. Não é um interruptor que você liga. É uma direção que você escolhe, repetidamente, às vezes contra tudo que foi condicionado em você. Mas cada vez que você age a partir de quem você é, em vez de quem você acha que deveria ser, você fecha um pouco mais a distância entre você e você mesmo. E essa distância, quando fechada, é onde começa a identidade real. Você chegou até aqui. Isso já diz algo sobre você. A pergunta que fica é: o que você vai fazer com o que reconheceu aqui? Não vim te motivar. Vim te mostrar o que você ainda não quis ver.